O torneio do John Cena, o famoso John Cena Classics, famoso não, né? Vai existir a partir desse ano. Tem o potencial de ser algo revolucionário na companhia, na mesma medida que tem potencial de ser algo que pode acabar com o ano da WWE e se transformar num grande vexame. Pois é, meu nome é Léo, você está no Espaço Wrestling BR e no vídeo de hoje a gente vai conversar e especular um pouquinho mais sobre o que o torneio Cena Classics pode ser para a WWE nesse ano de 2026. Vale ressaltar que muito poucas pessoas têm informações sobre como esse torneio vai se dar e de acordo com a PW Insider, que é um site especializado em bastidores da WWE, nem a própria WWE sabe muito bem como vai funcionar isso. As coisas ainda estão sendo no papel, as ideias ainda estão sendo elaboradas de modo mais lapidado. Então a companhia preferiu não dar muito detalhes sobre essa competição que o John Cena veio ali no Backlash apresentar. De antemão, te peço que se inscreva nesse canal, deixe um comentário, uma curtida, isso ajuda no engajamento aqui e vamos fazer desse pequeno canalzinho aqui uma comunidade legal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo? Vamos lá? Bom, é importante eu ressaltar aqui que tudo que eu vou falar nesse vídeo é opinião, tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui é apenas uma concepção pessoal sobre o que eu acho que vai ser esse torneio baseado no que a gente sabe. A priori, a gente sabe até agora aquilo que foi dito pelo John Cena durante o Backlash. E o que é que foi dito pelo John Cena? Bom, que ele é um lutador com muitos anos de companhia, que ele já aposentou, porém que ele não quer deixar a WWE, então ele vai estar atuando aí de diversos modos na companhia, seja como embaixador de eventos, etc. E uma forma dele retribuir todos os anos que ele passou na companhia e tudo que a WWE proporcionou para ele é essa ideia que ele teve de fazer um torneio, que é um torneio baseado em colocar frente a frente calouros contra veteranos, a fim de tacar luz naqueles que estão começando na companhia e de valorizar aqueles veteranos que já estão por lá, em um torneio onde o público vai ter peso direto na escolha do vencedor, aparentemente por uma espécie de votação. Foi isso que foi dito, tá, gente? Basicamente é isso que o John Cena deu. Não tem detalhes, não tem uma estrutura fixa, não tem uma data, não tem nada. Tem só essa ideia que o John Cena passou que vai existir aí na WWE e que aparentemente a WWE acatou. E a minha opinião sincera sobre isso é que a WWE tem em mãos uma aposta muito arriscada, muito arriscada. Por quê? O ano de 2026 até esse momento da WWE tem sido muito morno. A gente teve alguns bons momentos, então a gente teve um Royal Rumble que foi um show legal, a gente teve uma WrestleMania que teve uma noite muito ruim e uma noite muito boa, a gente teve um Backlash que foi um show, para dizer no máximo assim, ok, né? Um show com bons momentos, mas também com momentos não tão bons assim. Show ok, de ok para bom. Então, assim, do modo geral, os shows semanais também não estão sendo decepcionantes, do mesmo ponto que não estão sendo excelentes, sabe? Tá tudo muito morno, não aconteceu nada de tão impactante até esse momento. E as coisas que poderiam ter sido muito impactantes, como, por exemplo, a chegada do Bafemi e tudo, parece que está um pouco travado, parece que está um pouco encalacrado. Então, assim, a WWE de fato precisa de algo para dar um upgrade nesse ano de 2026. E me parece, até por algumas coisas que eu vi, algumas análises que o pessoal fez ali nos bastidores da WWE, que o próprio John Cena percebeu isso. Se vocês não viram, assistam o vídeo do House of Wrestling, que o ano de 2026 da WWE pode ser muito ruim. Então, esse John Cena Classics, ele é uma espécie de torneio que o Cena pensou não somente para elevar lutadores, mas também para ajudar no ano de 26 da WWE, que não está dos melhores. Tá? Então, assim, a gente tem algo que é arriscado, algo que apela para uma participação popular dentro de um possível PLE ou de um torneio que vai acontecer ao longo de algumas semanas. Isso pode ser revolucionário, mas isso pode ser horrível, tá bom? Para mim, qual que é a parte que é uma espécie de garantia de que isso vai ser interessante? Qual que é a parte que eu acho que realmente vai ser boa, que dificilmente eles vão conseguir estragar? Ter lutas entre lutadores ali do NXT, lutadores do main roster, do SmackDown, do Raw. A gente vai ter algumas antecipações, vamos dizer assim, de Dream Matches, né? Então a gente pode estar vendo aí ao longo desse torneio lutadores que estão em destaque no NXT contra lutadores que estão em destaque na WWE e assim por diante. Vou dar um exemplo aqui. A Asuka, ela está com esse status de semi-aposentada, mas pode ser que durante esse torneio ela volte e faça uma luta com alguma lutadora que está sendo elevada ali no NXT com possibilidades de logo estar aí no main roster. Né? A gente pode citar, por exemplo, a Tatum Paxley, que é uma lutadora que está tendo muito destaque nos últimos meses,
Então, assim, a gente poderia ter algumas lutas interessantes. Então, nesse aspecto, é muito difícil disso aqui sair errado, sabe? Você ter ali lutadores que estão surgindo, que estão dando tudo de si para lutar com lutadores do main roster que já estão consolidados, mas precisam olhar para essa galera e pensar, bom, se eu não fizer um bom trabalho aqui, essa turma aqui está fazendo um bom trabalho subindo. Talvez eles tomem meu lugar. Eu posso agregar e ser parte do mesmo elenco que eles, ou pode ser que eles subam e peguem esse lugar que eu estou e eu saia, né? Então é uma espécie de reserva à altura. No futebol tem muito isso, né? Um jogador que é muito bom de bola e começa a jogar mal, mediano, traz ali um cara que é tão bom quanto para a mesma posição e ele volta a jogar bola, porque ele sabe que se ele não der tudo de si, não der resultados, ele vai rodar. Pode acontecer a mesma coisa. Isso tem um efeito positivo, na minha opinião. O que pode ser um efeito negativo? Para mim, o efeito negativo está justamente nessa questão da participação dos fãs na escolha do campeão, na escolha dos vencedores. Cara, tem que ver como que vai fazer isso. Primeiro que, se isso for uma votação direta, que você abre lá o site da WWE, ela te dá a lista de lutadores que estão nesse torneio, e você escolhe um lá para votar, vai virar farra, cara. Porque, assim, tem lutadores que têm bolhas de fãs muito grandes, né? E esses lutadores que são ultra populares, eles têm essas fandoms, né, vamos dizer assim, que assim, se você liberar para votação popular um torneio desse tipo, cara, o lutador que tiver maior engajamento em redes sociais, maior engajamento com o público, vai acabar vencendo, né, independentemente dos resultados. O que nos leva a um segundo possível problema. Se o resultado vai ser decidido pelo público, né, vai ser uma espécie de a voz do povo, a voz de Deus, então os resultados não importam. E isso tira da luta livre o principal momento que existe naquele entretenimento, que é o momento de reação do fã, do espectador. Uma luta só traz reações positivas ou negativas, de vaia ou de euforia, caso aquela luta tenha uma espécie de resultado. Se você é fã de um lutador e vê uma luta, e essa luta, o lutador que você está torcendo, que você é fã, perde, você vai ficar triste, você vai ficar com raiva, mas você vai ter sentimentos, entende? Você vai ter algum tipo de ação para com aquele entretenimento. E se ele vencer, você vai ficar eufórico, você vai comemorar. E isso é o principal contexto dentro de qualquer tipo de esporte, né? Tem que ter um vencedor. A partir do momento que você faz um torneio onde as pessoas votam para ver quem venceu, e nesse torneio o resultado das lutas não importa, então aquela reação, aquele apelo sentimental não existe. O que você tem na real ali é um tipo reality show, né? É um reality show onde as pessoas vão exibir lutas ali e você vota em quem você achou melhor. No caso, você vai lutar em quem é o seu preferido, consequentemente. Então, acho que isso pode ser também um grande problema. Agora eu vou para uma segunda parte do vídeo, que é como eu acho que esse projeto poderia dar certo. Vamos lá, eu já citei a parte positiva, que é colocar calouros e veteranos para lutar, e isso para mim é um ponto muito bom. Isso eleva o NXT, isso eleva aqueles calouros que estão começando, faz o público começar a se acostumar com alguns nomes, e isso te dá a possibilidade de quando um cara muito grande subir do NXT, ele seja bem recepcionado. Vinde o que aconteceu esse ano aí com o Obafemi e Trick Williams, por exemplo. Né? Então você garante mais ou menos isso. Um segundo ponto, se a WWE estruturar esse torneio em uma espécie de um torneio estilo Copa, onde você faz várias lutas e essas lutas vão avançando até chegar numa luta final, e nessa luta final você tem uma espécie de decisão, aí eu acho que daria certo. Ficou confuso pra cacete, né? Pois é, tudo que é confuso, inclusive esse torneio. Mas eu vou tentar explicar dando um exemplo aqui que vai ficar fácil para você entender. Ó, quando você tem uma série de combates. Vamos supor que a WWE faça 12 combates. De um lado, em uma chave, você coloca 12 lutadores do main roster, entre Raw e SmackDown. Do outro lado, você coloca 12 lutadores do NXT, ou você pode fazer 6 lutadores do NXT, 6 lutadores, por exemplo, da AAA ou da TNA, que a WWE também tem parceria, enfim. Você faz de algum modo, onde tem lutadores iniciantes aqui, lutadores desconhecidos do público, contra lutadores do main roster. Você cruza esses lutadores. Então você vai ter sempre uma luta entre uma estrela que já é consolidada e um cara que está começando, ou um cara que não é conhecido. E você vai avançando. Então, primeiro vai acontecer 12 lutas. Você vê como distribuir isso. Você pode fazer 4 lutas no Raw, 4 lutas no NXT, 4 lutas no SmackDown. Em uma semana você faz essas 12 lutas. E aí, dessas 12 lutas, depois você abre votação para que o público vote nelas. E dessas 12 lutas, selecione as 6 melhores. Dessas 6 melhores, eles passam para a próxima semana, se classificam os lutadores dessas 6 melhores e trocam suas duplas. Então, por exemplo, num contexto onde a gente teve uma luta entre Tony D'Angelo e Sami Zayn, e uma outra luta entre, vamos colocar aí, Trick Williams, que já está no main roster,
contra algum membro ali do Dark State e eles passaram para a próxima fase, você inverte as duplas. Então você pega os lutadores que participaram de uma luta e coloca ele para lutar contra os lutadores que participaram da outra que também se classificou. E aí assim você vai fazendo. Na próxima semana você vai ter 6 lutas, aí você divide 2 Raw, 2 NXT, 2 SmackDown. E na última semana você faz as 3 lutas classificadas para a final e decide, através de uma votação, qual delas foi a melhor. E aí você pode bolar algum esquema de pegar os lutadores que chegaram até lá no fim e dar a eles, por exemplo, chances por títulos. Então, olha, o lutador que participou da luta, os lutadores que participaram das lutas mais bem votadas vão ter uma luta por cinturões principal. Os lutadores que ficaram na segunda luta mais bem votada vão ter lutas por cinturões secundários e aí a terceira luta por cinturões terciários, dá ele uma chance pelo cinturão da NXT, enfim, tem que ver como faria. Isso daria certo. Você faria um torneio longo, de quase um mês, ali de 3 semanas, que não ficaria chato e maçante, mas ficaria dinâmico e interessante. Você estaria exibindo ótimas lutas, preencheria espaço dos shows semanais com lutas, o que é uma crítica para a WWE. Hoje em dia, a WWE às vezes faz shows que tem 3, 4 lutas em um show de 3 horas, o que não faz sentido nenhum. Então você mapeia isso, você traz boas lutas para esses shows, e aí você vai fazendo votação popular para decidir as melhores lutas e não o melhor lutador. E aí, ao final de tudo, você premia e você decide como vai ser essa premiação. Isso eu acho que tem um potencial. Tá? Agora, escolhas individuais de lutadores me parece estranho e errado. Se a WWE for para esse caminho, não sei se vai dar certo, não. Mas assim, basicamente, o que a gente sabe é nada até esse momento. Então a gente tem que esperar e ver o que eles estão pensando. Eu quis trazer esse vídeo aqui mais para expor uma coisa que eu tive pensando hoje durante o dia, de um molde que eu acho que daria certo, esse John Cena Classics. Quero saber de vocês, se vocês acham que isso é uma boa ideia que a WWE teve, se isso pode ser um tiro no escuro. O que é que vocês acham sobre essa notícia? Tá todo mundo muito confuso, ninguém tem certeza de nada, inclusive a WWE. Então, assim, por enquanto, é pura especulação e teoria. E vamos conversar sobre isso. Meu nome é Léo, até a próxima.